Doutora Kedma Nassif, bem-vinda! Você adora uma culinária libanesa, né? Especialista. Pois é, com esse sobrenome eu imaginei. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olha, a gente vai falar hoje das principais dúvidas de consultório ligadas ao preenchimento labial. É algo que as meninas têm muita curiosidade, muitas querem fazer e têm alguns receios. E um detalhe, né? A gente sabe que muitas vezes o bom senso é o que prevalece e que alguns resultados, às vezes quando a gente olha na mídia de muitas mulheres que fizeram, não é exatamente aquilo que a gente estava esperando. Então, por isso, a pauta para a gente tirar as dúvidas e saber qual é a indicação, qual o momento e quais os locais de aplicação, lógico, né? Sim. Bem-vinda, a gente vai começar. Se você quiser até fazer uma introdução, o preenchimento labial hoje, dentro dessa estrutura, quando a gente fala de preenchimentos, ele é um dos mais procurados ou ainda as meninas estão um pouco mais com receio de fazer a técnica? Com certeza, Carol, é um dos procedimentos dermatológicos mais solicitados. Mas o engraçado é que a pessoa chega decidida a fazer, mas ao mesmo tempo com muito medo. Então fala, olha, eu quero uma boca, mas aqui vai ficar artificial. Então, eu vou ficar com um bocão? Eu vou ficar com um bocão. Eu quero um bocão, mas assim, eu não quero que fique artificial. Então, realmente, é muito solicitado, mas ainda gera muito medo, muito receio de um resultado artificial. Começando com a nossa primeira perguntinha, que é clássica quando você chega aí no consultório e quer passar pelo procedimento, né? Na tela, então, olha lá. Bonitos os lábios aí, né? Primeira perguntinha na tela. Como é a técnica de preenchimento? É dolorida? Para ilustrar a sua resposta, doutora, a gente vai colocar um videozinho para o pessoal de casa acompanhar enquanto você vai explicando pra gente. Certo. Bem, Carol, a região do lábio, ela é muito vascularizada e inervada. Então, o procedimento, ele é dolorido. Mas a gente não vai deixar o paciente ter essa experiência sofrida. Então, a gente pode usar anestésico, tanto tópico quanto infiltrativo. Aquela técnica que o dentista faz anestesia por dentro da boca, a gente pode recorrer a ela e aí toda a área fica anestesiada e a gente faz completamente sem dor. Então, durante o procedimento não tem dor. Só que a gente viu, vamos passar de novo? Porque tão bonitinhos os pontinhos, eu acho que nesse vídeo a gente já tem essa explicação. Alguns pontos são os pontos que podem ser favoráveis para a aplicação do preenchimento. Sim. Como que você sabe? Realmente pelo visual, assim, pela estrutura do lábio? Não, na verdade, Carol, é mais complexo do que isso. O lábio, ele tem uma anatomia e uma proporção. Tanto para guiar o preenchimento do lábio, quanto para eu entender que tamanho de lábio eu posso colocar naquele rosto. E é isso que faz um resultado natural ou não. Entendi. A gente tem certas áreas anatômicas que a gente pode preencher. Olha que legal. Então, na avaliação, eu vou ver o que falta para aquele lábio ficar o mais harmônico possível para aquele rosto. E é isso que a gente vai buscar no ato do procedimento. Tá aí. Então, gente, não é uma coisa tão simples assim, eu quero ficar com a boca de não sei quem, e chega lá, né, e mostra uma foto. Não, tem que ter uma harmonia com o seu rosto e essa avaliação é feita por você. Isso, né? E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente tem também aquele caso, eu acho que a gente tem o vídeo para mostrar. Quando a gente tem, olha que interessante nesse caso, aquele código de barras, aquela marcação em cima dos lábios, olha só. Esse também é possível melhorar com o preenchimento. Sim. Quando a gente fala em preenchimento labial, a gente vai além de preencher a parte vermelha, que é o vermelhão ou o lábio propriamente dito. A gente pode fazer o preenchimento do cantinho do lábio, que é a comissura, que com o tempo vai ficando mais caído. E a gente pode corrigir aquelas linhas verticais, que são os códigos de barra, que se formam com o tempo. Então a gente tem técnica para corrigir até esse processo de envelhecimento perilabial. Puxa, que legal! Olha lá, gente, fica perfeito, fica lisinha a boca. Olha que interessante. E aí a minha próxima pergunta para você é a seguinte, que eu acho que as meninas quando chegam... Olha que bonito! Olha lá, resultado final, 100%. Rejuvenesce muito, né? A próxima pergunta é, vamos passar? Que a gente já vai voltar, se precisar do Ilustra de novo, a gente coloca. Qual é a indicação? Então, assim, às vezes a pessoa tem a vontade, mas ela não tem uma indicação. Hoje, como você enxerga a indicação de paciente para paciente? Bom, eu tento buscar a harmonia para aquele rosto. Então, qual que é a indicação? Às vezes a gente tem um lábio muito fino e a gente pode pôr um pouco mais de volume, tornando aquele lábio mais harmônico no rosto. A gente pode corrigir partes específicas. Então, por exemplo, aqui tem o manequim. Se a pessoa não nasce com filtro, que é essa região
da pele, que é um estufadinho bem formado, a gente pode fazer isso artificialmente. Outra região muito desejada entre os pacientes é o arco do cupido, que, gente, é essa voltinha que parece um coraçãozinho ou uma gaivota. Tem gente que não tem. Não tem isso desenhado. Então, a gente consegue fazer esse desenho com preenchimento labial. A indicação mais clássica é lábio fino. Então, a gente vai trabalhar mais a região central do lábio, que é onde a gente tem, naturalmente, um maior acúmulo de volume. E se a gente não respeita e coloca muito volume na porção da comissura, que é o cantinho, a gente vai começar a ter aquele lábio que parece um bico de pato, que é o que ninguém quer, é o, pelo menos, que não é bonito, harmônico e elegante. Então, quando a gente nota aí alguns preenchimentos que acabam chamando atenção por não ter uma proporção adequada, como você comentou, é porque houve uma aplicação em pontos, então, que tiram a harmonia, que seriam esses pontos do finalzinho. Exato. Que são pontos que merecem mais cuidado. Exato. A gente pode pôr produto nesses pontos? Pode, Carol, mas pouco. Então, o volume central é realmente na região central do lábio. E isso tem que ir diminuindo progressivamente até o cantinho. E tem muita gente que faz um cordão, uma linha, dando aquele aspecto de desentupidor de pia, bico de pato, que não é natural, que não é elegante. Daqui a pouquinho tem umas fotos para mostrar para vocês, para a gente avaliar aí o que passou um pouquinho do ponto, né? Do bom senso. Agora, minha pergunta é a seguinte, a gente conhece o preenchimento muitas vezes com ácido hialurônico, certo? Existem outros que a gente pode usar no procedimento ou no caso dos lábios é o ácido hialurônico? Com certeza, ácido hialurônico, Carol, é o produto mais seguro, que tem uma consistência mais semelhante ao lábio, um resultado previsível, ou seja, se eu coloco 0,1 ml, eu tenho a previsão daquele ganho em volume, não fica igual a gordura que tem um resultado errático. As complicações com ácido hialurônico são muito menores do que com outros preenchimentos, então pensou em lábio, pensou em ácido hialurônico. Que é o mais seguro mesmo. Que é o mais seguro. E a gente consegue, ele se mantém por quanto tempo no lábio? Depende do produto usado, mas em média, 1 ano. E aí é um procedimento para você refazer anualmente. É uma área de muito movimento, então a gente não consegue uma duração tão estendida. 1 ano que eu acho bem razoável. É bastante tempo. Então, assim, quanto a região a gente pensa no preenchimento, até para pensar no tempo de duração, é uma região que a gente estimula muito, vai durar um pouco menos. Isso. Que fique ali uma musculatura um pouquinho mais parada, quietinha. Dura mais. Dura um pouquinho mais. Isso. Tá aí. Vamos colocar... a gente tem uma foto legal para passar para vocês. Vamos colocar a foto bem ampliada para a gente falar, então, dos pontos que você comentou, que são aqueles que a gente pode, não diria abusar, mas ter um ganho um pouquinho maior. Isso aqui é um desenho de um lábio para a gente entender a técnica que torna um preenchimento labial bonito e harmônico. A proporção, olha que legal isso. Então, primeira coisa, tem gente que chega assim, Kedma, eu quero preencher só o lábio superior. Primeira coisa, Carol, naturalmente, o lábio inferior é 60% mais largo do que o superior. Então, se a gente inverte essa proporção, a gente vai ter um resultado catastrófico. Pensando em volume, a maior parte do volume de um lábio se concentra nesses tubérculos, que são montinhos centrais. A gente tem 2 pontos de maior acúmulo no lábio inferior e 3 pontos no lábio superior. Eu posso usar o produto também, mas na periferia do lábio? Posso, mas muito menos do que na região central. Perfeito. Se eu não respeito isso, eu vou ter aquele aspecto que a gente comentou do desentupidor de pia, o bico de pato. Puxa, que interessante. E pensando assim, preenchimento labial é só o vermelho da boca? Não, vai além. Então, todas essas regiões que eu vou mostrar podem ser preenchidas. Essa parte é uma elevação da pele que conecta o final do nariz até o arco do cupido, que é esse pontinho que parece uma gaivota. O desenho certinho é esse, né? Para ficar harmônico. Tem gente que não nasce assim e tem gente que tem um apagamento dessa região que se chama filtro com o envelhecer. A gente pode repor isso aqui com ácido hialurônico. Quando o desenho da gaivotinha, o coração, o arco do cupido não é bem desenhado, a gente pode fazer artificialmente.
Uma coisa que acontece com o tempo é a perda dessa limitação entre a parte vermelha e a pele. Resultado, o meu batom borra muito, meu batom escapa do lábio. Tá. Essa região chama contorno labial. Então, a gente pode reforçar isso aqui de modo sutil para ficar natural, também com preenchimento de ácido hialurônico. Pra gente enxergar onde começa e onde termina o lábio. Onde termina. E isso ajuda a fixar o batom também, porque quando essa pele está muito plana, essa delimitação acaba e a maquiagem começa a escorrer também. Entendi. Olha que legal isso. A gente não tem a menor ideia quando... Então, daqui a pouco, quando a gente avaliar as fotos, vocês vão lembrar desse desenho e vão entender por que tá meio estranho o negócio, né? O preenchimento do lábio vai muito além do vermelho. Vai muito além do vermelho. E nessa foto a gente percebe uma proporção do rosto, da harmonia do rosto. Exato. Eu acho que a Angelina Jolie é a campeã de pedidos de lábio. Todo mundo quer ser a Angelina Jolie saindo da clínica. A boca é a boca dela, né? Por que essa boca, que segue essas proporções, então, é volumosa, mas é mais volumosa embaixo, é mais volumosa no centro, vai esmaecendo esse volume para o cantinho, tem o filtro bem desenhado, o arco do cupido. Por que essa boca, que é muito bem desenhada e mantém as proporções, fica tão bem para esse rosto? Então, além de ter a proporção labial, existe a proporção desse lábio em um rosto. Entendi. O que a gente tem que considerar? Se a gente traça uma linha, pegando aqui essa parte mais central da íris, 2 linhas paralelas, a gente tem a largura do lábio. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Para eu saber que tamanho de lábio eu posso colocar no seu rosto. Essa distância entre a íris vai determinar. Vai todo mundo pra frente do espelho agora medir, pegar uma régua e colocar pra ver se tá adequado. Pode ser Angelina Jolie. Puxa, que legal. Além disso, a distância entre essa espinha nasal, que é essa pontinha do nariz, e o final do lábio superior, ela deve ser 1/3 da distância entre o início do lábio inferior e o queixo. Então, uma pessoa que tem o queixo muito achatadinho, a gente não pode abusar no volume do lábio sem fazer um aumento do mento para equilibrar. Entendi. É por isso que a gente fala, não é todo mundo que pode ter a boca da Angelina Jolie ou de uma artista X. Porque não tem a proporção das outras partes. Exatamente. Por exemplo, o preenchimento nessa região também é feito? Sim, a gente pode tanto projetar, o que é isso? O mento ou o queixo, ele tem um tamanho bom, mas ele é reto. Ele não tem aquela pontinha triangular que faz uma finalização no rosto e dá um formatinho de coração. Tá. Então a gente pode fazer isso. E tem pessoas que têm o queixo curto e a gente pode aumentar um pouquinho isso também com ácido hialurônico. Gente, que legal! E aí, corrigir a boca para ficar tudo harmônico. Ou seja, é isso que a gente fala que é a harmonização da face. Hoje o ácido hialurônico ele é muito mais usado, o preenchimento, ele vai muito além de corrigir o envelhecimento. Ele consegue melhorar características que tornam o nosso rosto mais bonito, mais elegante. Puxa vida, que aula, hein? Aliás, vamos seguir com as perguntas, mas parabéns à minha coordenadora Fuse, bela pauta, né, Gláucia? Muito bem feita aí, eu recebi todo o seu material, enfim, isso aqui é um negócio pra gente não esquecer, isso aqui é pra vida, né? Independente de qualquer coisa, você tem uma ideia de proporção, tem uma ideia do que tá acontecendo, que você pode avaliar muitas vezes e conversar com um profissional, se não tá agradando, né? Isso é único. Vamos conseguir, então, com mais uma perguntinha daquelas principais de consultório, daqui a pouquinho eu quero ouvir a sua, @VocêBonitaTV. Vamos lá. Na tela. O procedimento requer algum tipo de preparo? Você me conta daqui a pouquinho. Essa é uma pergunta importante que a gente pode falar não só dessa parte que você falou no início, né? Que não tem dor porque recebe aí algo antes da anestesia, mas também a gente sabe que provoca um inchaço muitas vezes, e que no dia seguinte, às vezes, você tem algum compromisso. De fato, o procedimento requer algum tipo de preparo, e como é que a gente faz para, de repente, ter menos inchaço, né, para voltar ao aspecto normal mais depressa? Certo. O procedimento em si, ele não requer preparo, ele é feito em 30, 45 minutos em consultório. O que eu oriento as pessoas? Não é um procedimento, Carol, para quem tem uma festa naquela semana, porque tem muito vaso nessa região. Então, a gente pode ter pontos de roxo, equimose, e incha muito. Quem tem herpes labial, eu recomendo iniciar uma profilaxia. Perfeito. Então, começa a ciclovir uns 3 dias antes do ato e mantém até uns 2 dias depois para evitar que tenha um episódio de herpes. Certo. Pode ser usada medicação para reduzir esse edema.
Pode. Os anti-inflamatórios. Então, é antes ou só depois? Também como profilaxia? Não, seria depois. Tá. Então, como que eu recomendo? Como é uma área que incha muito e as pessoas têm o maior receio é que fique exagerado, imagina se você sai muito inchado e você acha que vai ficar assim. Então, eu já inicio no consultório um anti-inflamatório usado por 3 dias, porque em 3 dias regride muito esse edema e fica bem próximo do que já vai ficar mesmo. E corticoide não é necessário, só se realmente aquela pessoa tiver, enfim, uma pele, algo mais sensível, pode ser que precise. Sim, uma opção é o uso do corticoide como anti-inflamatório. Ele é uma das classes de anti-inflamatório. Perfeito. Então, para o nosso arsenal, ele é bem interessante. Tá. Não o de passar, o de tomar. Um comprimidinho por 3 manhãs, começando na hora do procedimento, que segura muito esse edema e o paciente fica bem mais tranquilo. Gente, isso é importante. Eu toquei nesse assunto porque já aconteceu comigo. E eu tô com a carinha no vídeo diariamente, e aí não tem muito jeito. E também, né, tem que ser numa sexta para na segunda-feira tá tudo certo. Então, eu acho que esse tipo de conversar a respeito disso com o profissional é algo que muda tudo, inclusive a sua expectativa quando você quer ver aquilo pronto e bacana mais depressa. Sim, né? E em relação ao roxo, Carol, uma coisa que pode ajudar... Pode acontecer, hein, gente? Aí é uma profilaxia, ou seja, um uso prévio ao procedimento, uns 5 dias antes, de glóbulos de arnica. Isso é manipulado e ajuda muito a não dar aquele roxo, aquela equimose. Isso é interessante. Isso a gente está falando de todo e qualquer lugar de preenchimento da face. Todo e qualquer lugar. E como o lábio é muito sujeito a ter esse tipo de problema, por causa da vascularização, é bem interessante associar. Eu já ouvi dizer que não é legal pôr gelo na região, porque piora, né? Na verdade, colocar o gelo, ele vai além da piora. Além da gente ter o risco da queimadura por gelo, passar do ponto e isso piorar o edema, um dos cuidados que a gente tem que ter em qualquer preenchimento é com a circulação do local. O rosto ele é completamente tomado por artérias. O produto não deve ser injetado dentro delas. E toda a técnica e toda a experiência do profissional e treinamento é para que isso não ocorra. Porém, a gente acompanha o pós-procedimento para ver se não teve uma injeção, às vezes numa veia, que não foi vista na hora. E se isso acontece, a gente tem como corrigir. Porém, a colocação do gelo piora, porque faz uma vasoconstrição, ou seja, um fechamento dos vasos e prejudica essa circulação. Perfeito. Então, gelo é contraindicado. Nem pensar, hein, meninas? Eu sabia, de repente alguém fez essa pergunta aí, porque eu já pensei. Não pode gelo. Vamos para a próxima perguntinha. Olha lá, grande aula hoje, hein? Você queria fazer? Acho que vai fazer, né? Como é feito o efeito gloss, que é um negócio, a tendência tá bombando, que a boca fica ali meio brilhosa, né? Meio assim... fresh, não é tipo um fresh, assim? Exatamente, Carol. O efeito gloss hoje ele é muito pedido. As pessoas chegam e falam, você faz efeito gloss? O que é isso, gente? A gente usa o mesmo ácido hialurônico, ou seja, esse gelzinho viscoso. Existe várias consistências para esse produto. Então, a gente pega uma bem fluida, que ela não vai conseguir conferir volume para o lábio. Então, o produto é injetado pela mesma técnica, com a mesma anestesia, numa parte mais superficial do vermelhão, que é essa parte vermelha do lábio. Qual que é o objetivo? Ele não consegue dar projeção, aumentar o seu lábio. Só que esse produto, ele retém muita água. Então, ao reter água, ele faz uma hidratação de dentro para fora. E essas linhazinhas finas, que às vezes marcam o batom e dão um aspecto de ressecado, elas desaparecem. Então, fica como se você tivesse passado um gloss, um protetor labial, o tempo inteiro. Dá um brilho, uma textura bem bacana. Olha que legal! É uma opção para a pessoa que já tem um bom volume, mas quer ter uma melhor estética da região do lábio. Show! Arrasou! Tá aí. Então, é possível, sim, com outra textura do ácido hialurônico. Vamos agora para umas fotos? Vamos. A gente vai, Gláucia, para as fotinhos? Vamos lá. Pois é, não vou nem precisar falar que deu errado o negócio, né? Nicole Kidman. Gente, o que é isso, né? Eu já percebi aqui, ela fez aquele negócio que não pode ir lá no cantinho. Exatamente. Então, foi tudo igual. O que a gente vê? Uma perda da proporção, o lábio superior está um pouco mais espesso, mais largo do que o inferior. E aqui não foi respeitada a colocação do volume na região central do lábio. Foi até o final, a região da comissura, e deu esse aspecto de inchaço.
E aí o resultado é catastrófico até para um rosto tão delicado como o dela. Ela era tão linda, né? Com essa boca tão linda. Mas uma boa notícia, Carol. Uma boa notícia, assim, tem como reverter. Usando o ácido hialurônico, existe uma substância que a gente consegue injetar e dissolver aquele ácido hialurônico. Tá. Claro que esse não é o objetivo é fazer tudo dentro da técnica, da proporção, que agora vocês entendem mais do que... Não é simplesmente chegar e injetar onde quer. Não, depois da sua aula é inesquecível isso, essa proporção. Mas, não dá pra esquecer. Mesmo assim, se for com ácido hialurônico, a gente ainda tem uma possibilidade de correção. Tá aí. A próxima, Meg Ryan, que aí também a gente tem assim... A gente vai falar da boca, mas aqui a gente também está mostrando fotos de épocas bem diferentes da vida, né? Então, talvez não vamos fazer a comparação de antes, mas vamos olhar o depois, que também não cumpriu essa proporção. Tá vendo? Olha, ele vem todo grosso até o fim, dando um aspecto de... como se tivesse sido picado de abelha, perde essa delicadeza da finalização da comissura do lábio. E engraçado que muitas vezes a pessoa quer mudar a boca e tal, mas assim, existem outras coisas que vêm primeiro, né? Sim. Essa parte aqui, às vezes, da região dos olhos, aqui, né, que tá mais fundinho e tal, antes até de preencher a boca, né, doutora? Assim, as 3 áreas que eu acho que são os pontos centrais de atenção do rosto são os olhos, nariz e boca. E isso tem que estar muito harmônico e trabalhado ao mesmo tempo. Não adianta eu investir só na reestruturação de um lábio se eu não fizer a estrutura para isso. E essa região central da face, ela chama muita atenção. Então, olhos não podem ser esquecidos, a região nasal. É verdade. Tá aí, gente. Mas a gente já pegou os erros agora depois da aula. Bianca Rinaldi, ela é muito linda, eu era fã das Paquitas, ela era Paquita, né? Você gostava, Flavinha? Não é tão da sua época, né, Flavinha? Você é muito mais novinha, você era bem pequenininha, né? Pois é, eu adorava a Bianca Rinaldi Paquita e a boca dela mudou muito mesmo. Eu me lembro quando ela apareceu com essa boquinha. No caso dela, o que aconteceu? Então, aqui o produto não foi injetado até a comissura. Qual que foi o erro? Colocou muito produto no lábio superior e a gente perdeu aquela proporção do lábio inferior ser 60% mais grosso. Entendi. E aí o que deu? Um aspecto de tristeza, porque a parte central ficou muito maior e do lábio superior em relação ao inferior e ficou com um aspecto de uma boquinha triste. Puxa, é verdade. Tá aí. Mas que também dá para reverter, e claro, colocando um pouquinho mais. Dá para equilibrar, a gente reequilibra, né? Certas. Vamos para a próxima, então. Olha lá. Aí, essa foto eu quero ver que vocês pegaram. Paris Hilton. Olha, ela tá fazendo um biquinho na foto também, então tá dando uma projetada ainda maior nesse lábio. Mas dá para perceber que também ficou grosso demais nesse aspecto, né? Exato, efeito bico de pato. Não é? Vocês acham bonito, meninos? Veja bem, é bonito, vai? Vai dizer que não é muito bonito, não. Bonito, Toninho? Não, não é bonito, não. Tá aí, ó, os meninos, assim, tava tudo bem, era uma boca fina e tal, mas assim deu uma exageradinha. Então a gente poderia engrossar esse lábio, volumizar, mantendo essa proporção que era bonita, era uma boca bem desenhada. Bem desenhada, Tá aí, ela quis ficar sexy e passou um pouquinho do ponto. Vamos lá, agora alguns casos que deram certo. Na tela, eu não sei se a pronúncia dela é correta, isso que eu vou dizer. Kylie Jenner, acho que é isso, né? Kylie Jenner. Ai, nossa! Kylie Jenner. O que ela faz? Eu não conheço daí. Você sabe? Sabe, Flavinha? Obrigada, diretora, das Kardashians. Pois é, minha irmã, se eu falando isso que eu não sei, minha irmã é ligada em tudo, sabe tudo. Nossa, mas é outra pessoa. Um exemplo muito Foi bonito. só a boca que ela mexeu, deu uma mexidinha no narizinho também, né? Tem outras intervenções, até para dar esse afinamento do rosto, mas em termos do lábio, a gente vê aqui um caso muito bem sucedido. Nossa! Ela saiu de um lábio extremamente fino, ela não tinha desenho, não tinha contorno, conseguiu ter um lábio volumoso, mantendo a parte central mais volumosa, isso esmaecendo com perfeição para o cantinho da boca, desenhou o arco do cupido, manteve a proporção entre lábio superior e inferior. Boca linda, né? Só que no caso, assim, quando a pessoa muda muito e é uma coisa até, assim, gritante, esteticamente falando, ela não pode deixar diminuir tanto e, enfim, e perder esse preenchimento para refazer tudo de novo. Ela tem que fazer, talvez, em curto período de tempo, fazer mais vezes.
Então, o que eu oriento é não fazer nada drástico demais de uma vez só. Tá. Então, digamos que chega uma pessoa com lábio fininho assim. O que eu proponho vamos fazer uma seringa, vamos ver esse resultado. Adaptou, gostou, a gente põe um pouco mais. E esse resultado que a gente consegue dura um ano. Então, depois de um ano, a quantidade de produto é menor, são feitos detalhes e não o lábio todo. Entendi. Então, eu acho que com cautela é sempre melhor. Porque um pouco sempre fica. Sim. Não é que é perdido tudo. Acaba tudo, não. O ácido hialurônico é algo que a gente produz, certo? Sim. Quando a gente faz uma aplicação, então, como preenchimento, a gente ajuda a aumentar a produção desse ácido hialurônico ou não tem nada a ver? Não, com esse tipo de produto, não. A gente simplesmente substitui externamente um ácido hialurônico que a gente produz, mas que é degradado todo dia. Tá. Existem produtos, Carol, que sim, são injetados na mesma técnica de preenchimento, não é para lábio, essa região de lábio não pode usar esse tipo de produto, mas que em outras áreas do rosto ou até do corpo conseguem estimular a nossa produção de colágeno de ácido hialurônico. Olha que legal. Não é bem o caso desse produto. Desse produto. Tá aí, curiosidade, doutora. Vamos para a próxima, Megan Fox. Olha lá. Que isso, né? Acho que é um caso de sucesso, né? Total, né, Carol? Nossa, aí sim, né, Ivair? Olha lá. Perfeita, né? A proporção que ela ensinou, tudo. Então, maravilhoso. Filtro, o arco do cupido, a proporção, o lábio inferior um pouco mais grosso do que o superior, o volume concentrado na porção central e o resultado é belíssimo. É isso que a gente procura na prática. Tá aí, meninas, animem-se, hein? Animem-se. Tem mais uma perguntinha que é clássica de consultório pra gente fechar. E daqui a pouco tem perguntas do público, @VocêBonitaTV. Escreve pra gente que a gente vai responder tudo. Existe alguma dica pra prevenir o envelhecimento labial? Essa é uma grande pergunta, né? Sim. Vilão número 1, tabagismo. O que mais dá código de barra, envelhecimento dessa região do lábio perioral? Tabagismo. Então, quem quer envelhecer bem, cigarro é completamente contraindicado. Por outros motivos, claro, também. Sol, exposição solar também favorece esse envelhecimento. Sempre manter hidratação labial, usar protetores labiais com filtro solar para a região. Tá. E hoje a gente pode usar alguns pontinhos de toxina botulínica que aplicados em algumas regiões que tem a mais a dobra da boca evita a formação de linhas de código de barra. Então é uma forma de prevenir também. A partir de que idade, mais ou menos? Uma idade mais avançada ou Olha, a partir dos 30 anos a gente já pode começar. Isso tem muito a ver, a idade, Carol, com o tipo de movimento quando a pessoa fala. Cada pessoa recruta mais uma musculatura. Então você pode ter uma pessoa novinha, mas que ao falar, move demais essa região labial. Entendi. Então a gente começa antes. Tá. Se não usa tanto, a gente pode postergar o início dessa profilaxia. Muito bom. Perguntinha do público, Gláucia. Chegaram várias, né, das nossas menininhas. Vamos ver. Lá. Obrigada, Paola. Um beijo pra você. Existe algum risco de ter reação alérgica ao procedimento? Boa pergunta. Então, com o ácido hialurônico, em teoria, esse risco ele não existe, porque é um produto que a gente produz. A gente produz o ácido hialurônico, só que o laboratório faz isso numa molécula maior que dura mais tempo. Tá. Então, com ele é bem seguro. Então, não. Nesse ponto, não. Não. Próximo na tela. Aí, Mari, obrigada. Quanto tempo, então? No caso da boca, como você falou, no máximo 1 ano. Isso. E outras regiões? A região que você acha que dura mais tempo e a que dura menos tempo? Região malar, essa região do contorno da face dura bem 18 meses, 24 meses. Região nasal dura muito, porque é uma região que não tem movimento. Que você contou aqui no programa, né? Dura 24 meses. E também, gente, depende do produto que a gente usa. Dentro da família do ácido hialurônico, a gente tem gradações diferentes e aí durações diferentes. Que seria até da própria qualidade, né? Isso. Então, desconfiem quando é muito mais barato. Eu acho importante a gente dizer isso, né? Porque aqui a gente não está falando só do trabalho do profissional, desse estudo, de toda essa técnica e de todo esse bom senso na hora de ter um resultado bacana. Mas a gente está falando também da qualidade do produto que vai ser aplicado. Então, desconfie sempre, gente, se tem uma diferença muito grande de preço. Eu acho que esse é o momento para a gente ter aí, abrir os olhos de verdade. A gente está aqui para isso também. Acabou, Gláucia? Não dá mais tempo? Chegaram várias perguntas. Eu ficaria aqui, ó, porque esse assunto é legal demais. A gente pira agora. Tenho certeza, meninas, quem gostou aí, vai sem medo de ser feliz. Agora você tem uma noção dessa proporção, pode olhar muitas vezes no espelho e até imaginar como vai ficar pensando nisso.
né? Escolha um profissional capacitado, isso também faz parte aí das nossas decisões. E eu só posso agradecer, grande aula Obrigada, hoje da Carol. doutora Kedma Nassif, que é dermatologista e que sempre voltará. A gente vai pegar as perguntinhas que chegaram para uma nova pauta. Isso, pode me enviar que eu respondo. Você sempre gentil. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Arrasou, não?